Fala aí, rapaziada, salve, salve a todos, Arleandro na área. Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo, né? Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Primeiro, vamos lá, eu quero falar desse pós-jogo de Palmeiras 1, Vasco 0, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Palmeiras tá firme na segunda colocação, ainda continua os 11 pontos, né? Atrás do Botafogo, líder do campeonato, que agora sobe para quase 92%, velho, de chance para ser campeão. É muita coisa. Para mim o Botafogo já é campeão brasileiro, embora eu mantenha minha opinião. Eu não vejo o time do Botafogo melhor do que propriamente o Palmeiras, mas foi eficiente e vai ganhar sim o Campeonato Brasileiro. Olhando para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, um resultado importante? Sim, porque além de você ali ficar na tabela, ficar lá em cima, tem vaga para Libertadores, e o Palmeiras é o time que desde 2015, na verdade, né, pós-Copa do Brasil, participa das Libertadores até o momento. E aí você fica na cola do Botafogo e a pressão toda é em cima de um Botafogo, tá? Que tá fazendo uma campanha irrepreensível, e o Palmeiras tá ali. Hoje o Palmeiras, por exemplo, abre 4 pontos, terceiro colocado, que é o Flamengo na tabela. Então, fora da curva realmente é o Botafogo. Se não fosse isso, o Palmeiras seria hoje o líder do campeonato. Tá com 4 pontos na frente do segundo. O jogo do Palmeiras, não teve... Claro, o Vasco fez o gol, e aí teve a anulação do VAR, tá? E aí, por um pé, o Vasco não confirmou o gol, o VAR não confirmou o gol pro Vasco, e o VAR agiu, entrou em campo, e aí, né, tá tendo essa polêmica, mas estava impedido por um pé. E aí, enquanto não mudar essa regra, essa questão de milímetro, de pé, os caras acham todos os pretextos, né? Mas se estava impedido, então não tem o que falar, o Palmeiras foi melhor os dois tempos. E o Veiga, como sempre, né, decidindo jogos, eu falo, rapaziada, o Veiga bem fisicamente, o Veiga é focado e bem fisicamente, ele é um jogador focado, ele é um dos melhores meias do futebol mundial, não só do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, mas sim do futebol mundial. Ele tem uma qualidade técnica acima dos demais aqui no futebol brasileiro, né? O Veiga hoje é disparado o melhor meia do futebol brasileiro por ser brasileiro. É claro que tem o Arrascaeta, que eu acho bom jogador, o Renato Augusto, muito bom jogador, craque de bola também do Corinthians. Mas o Veiga, assim, se a gente for olhar mesmo, o jogador brasileiro tá muito acima dos demais, tá? E aí o Palmeiras fez o resultado em casa, 1-0, um golaço de falta do Veiga. Então é isso, tá? O resultado foi justo pelo que o Palmeiras jogou, tá? E aí a gente sabe, né? A parte negativa, claro, e foi o lance que tirou o Dudu da partida. E não só da partida, né? Dudu, ele teve um problema no ligamento, torceu os ligamentos. E aí, com certeza, aí é no mínimo aí pelo que hoje é a medicina esportiva muito acelerada, pode ser que em 4 ou 5 meses, né? Mas numa situação dessa normal, o Dudu vai ficar de fora aí uns 6 meses, mais ou menos. Mas eu acredito que volte até antes. E aí é muita questão do organismo do atleta. O Dudu é um jogador que não tem histórico de lesão. O Dudu foi ter uma lesão séria agora, se a gente for olhar, de 8 anos de Palmeiras, né? Dudu sempre foi um jogador muito, muito forte fisicamente, e o organismo dele muito acima dos demais. Mas vamos lá. E aí, rapaziada, final de temporada pro Palmeiras, porque realmente a temporada pro Palmeiras não é o Campeonato Brasileiro, vamos falar a verdade, a temporada pro palmeirense é a Libertadores. E aí a gente perde um jogador importantíssimo. Vamos entender algumas coisas, tá? Dudu tá sendo muito questionado nesses últimos tempos por não ser mais aquele Dudu, aquele jogador agressivo, aquele jogador que dribla, aquele jogador que vai para cima do adversário. Mas a gente tem que entender o seguinte: existe um Dudu antes do Abel Ferreira e existe um Dudu era pós Abel Ferreira. O Dudu pós Abel Ferreira, é um Dudu que joga muito mais hoje sem a bola do que a bola. Arleandro, isso é um erro? Olha, dentro do que nós conhecemos o futebol brasileiro, Dudu, sim, porque você tira aí talvez a maior qualidade do atleta, que é o drible, que é o quebrar linha, que é o X1, o mano a mano, o 1 contra 1. Mas o Abel, ele tem os motivos para tornar o Dudu talvez um jogador hoje muito mais sem bola, ou seja, tático, do que um jogador particularmente mais ofensivo e individualista, tá? O Dudu é um jogador para mim muito bom, muito craque de bola, importantíssimo. Todos os títulos que o Palmeiras ganhou com o Dudu em campo, ele sempre foi o protagonista ou um dos protagonistas. Eu vejo muitas críticas em cima do Dudu porque realmente é o jogador mais cobrado, porque é o que mais pode dar em campo, né? Hoje junto com o Veiga. Agora sim, perdemos o Dudu numa final de temporada, uma Libertadores batendo nas portas, praticamente uma classificação
alinhavada já lá na frente para uma semifinal. Tanto pode ser o Racing quanto pode ser o Boca. E sim, o Dudu, eu não vejo hoje no elenco do Palmeiras substituto para o Dudu. Vamos lá, o que nós temos hoje dentro do elenco do Palmeiras que pode ser o substituto do Dudu? O Breno Lopes, me desculpa, o Breno Lopes vive do gol de 2020. Foi um baita no gol, ganhamos a Copa Libertadores em cima do rival do Santos, em cima de um rival como o Santos, mas o Breno Lopes também não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Se for para entrar no jogo faltando 15, 10 minutos para acabar uma partida, ok. Talvez ali para fazer uma fumaça, para correr, mas para substituir o Dudu eu não vejo, tá? Outra coisa, Luiz Guilherme, tá cru, ainda não tá no momento. Eu ainda vejo um pouco afobado, então eu não vejo o Luiz Guilherme como esse cara. O Endrick, criticado até pelos jornais espanhóis, né? Já tem gente lá na Espanha dizendo que não é tudo isso. E olha, realmente o Endrick já tem um ano de profissional no Palmeiras e para mim ainda não me convenceu. Então eu não vejo o Endrick, até porque o Endrick entrando nesse time do Palmeiras no lugar do Dudu, você tira o Rony, que hoje é nota 8, 8,5, para jogar na posição do Dudu de ponta, onde o Rony, para mim, de ponta é um jogador comum, nota 4, 4,5. Então, eu não vejo hoje o Endrick na função do Dudu e nem o Rony. Vamos lá, o Flaco Lopes, não dá, porque aí também é a mesma coisa. O centroavante na área tinha que deslocar o Rony para fazer a função do Dudu, né? O Kevin, para mim o Kevin é o jogador que mais se aproxima do Dudu nessa questão. Pode ser que tenha essa oportunidade. Eu acho difícil Abel Ferreira, pela hierarquia, colocar um cara como o Kevin, que ainda não estreou praticamente no profissional. Então o que nós temos aí na verdade, e o que eu acho que vai acontecer, é o Mike se firmar como ponta direita e o Arthur voltar a jogar ali pela ala esquerda, pelo lado esquerdo do campo, para fazer a função do Dudu, tá? Isso é o que eu penso. Agora é o seguinte, está aí o planejamento da diretoria. Para mim, o maior erro chama-se diretoria do Palmeiras. E antes que venha aí reclamar, mas o Palmeiras está ganhando tudo, o Palmeiras está na semifinal de uma Libertadores praticamente. A questão não é essa, a questão é o planejamento. O planejamento que o Anderson Barros e a Leila Pereira fez em não contratar reforços, mostra agora com a contusão do Dudu. Você, palmeirense, acredita nesse elenco, nesse banco do Palmeiras? Você, palmeirense, acredita que o Flaco Lopes agora vai suprir a ausência de um Dudu, ou um Breno Lopes, ou um Luiz Guilherme, né? Eu não acredito. O elenco do Palmeiras é um elenco limitado, é o elenco que já foi provado que na hora que precisa das peças em reposições, e principalmente olhando hoje para o Dudu, que não tem peça de reposição pro lugar do Dudu, não tem ninguém disponível no mercado. Eu não vejo ninguém chegando hoje para ocupar essa vaga do Dudu, que vai ficar no mínimo 4 a 5 meses fora, acredito eu. Então assim, a diretoria do Palmeiras para mim errou, a diretoria do Palmeiras para mim é a maior culpada, tá? Lá na frente de uma eliminação do Palmeiras, muito por conta de não ter contratado. O Palmeiras é o único time da Série A que não contratou jogadores. Cada clube contratou de acordo com o que dá, de acordo com o que pode, de acordo com os seus esforços. O Palmeiras não foi no mercado e não contratou confiando que esses 11 é ok. Mas agora não temos mais os 11, ok. Temos 10 jogadores, ok, porque o Dudu, que é o cara fora de série desse time, junto com o Veiga, já não vai poder mais jogar essa final de competição que é a Libertadores da América, tá? Então o Palmeiras perde um grande jogador e não tem ninguém para mim no elenco que possa substituir o Dudu à altura, e nem no mercado. Isso prova que hoje o erro foi da diretoria de lá atrás não ter reforçado o elenco. É claro que você nem ia trazer jogador como o Dudu, porque não tem no mercado, mas você trazendo um jogador semelhante que nessa hora entrasse em campo e pudesse, por exemplo, suprir um pouco a ausência do Dudu, era fundamental dentro do que é o planejamento do Palmeiras, que é inútil. Então para mim o maior culpado é Leila Pereira, para mim, que enfraqueceu o elenco, e é nesse momento agora que a gente vai ver e vai sentir falta do elenco farto, de um elenco onde na hora que sai uma peça não tem outra de reposição. Quero saber a sua opinião, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal Palestra 93, tá? Segue também a gente no Instagram, deixa sua opinião. Tamo junto, um abraço a todos e avante palestra.